Nós estávamos falando ontem a respeito da licitação para o registro de preços, né? Falamos que é uma licitação que acontece na modalidade pregão ou concorrência. E essa licitação, ela se desenvolve normalmente, né? O desenvolvimento da licitação não tem nada de diferente em relação às licitações convencionais, aqui no registro de preços, né? O que muda é no pós-licitação, né? Então, se a gente estiver fazendo, por exemplo, um pregão, nós vamos para a etapa competitiva normalmente, fazemos aquelas verificações. Se tiver microempresa participando da licitação, nós aplicamos os benefícios da Lei Complementar 123 também, normalmente, né? Se o valor da contratação for até 80 mil, a participação é exclusiva de MEI e EPP, né? Conforme também a Lei Complementar 123. Então, não muda nada. Tá? Não muda nada. O que vai mudar é o tratamento posterior da licitação. Muito bem. Então, aqui, artigo 10. Nós estamos estudando qual normativo mesmo? Vocês lembram? Artigo 10 de qual norma? Mas qual que é o... Não. Decreto não é 3555, não. 3555 é o que regulamenta o pregão. Nós estamos vendo aqui o do registro de preços. Decreto Federal 7892 de 2013. Tá? 7892 de 2013. Beleza, gente? Então, dando sequência aqui, artigo 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Então, vamos com calma. Se estamos fazendo uma concorrência, qual é o momento do término da fase competitiva? A gente está fazendo uma concorrência pela sistemática da Lei 8.666. Quando é que acaba a fase competitiva? Depois que eu comparo as propostas, né? Na concorrência, eu não tenho lances. Confere? Diferente do pregão. Então, na concorrência, nós passamos lá na sistemática da Lei 8.666. Primeiro por uma etapa de habilitação, correto? Os habilitados... eles passam para a fase seguinte, que é o do julgamento das propostas. Aí a comissão abre as propostas, faz o julgamento das propostas, e ali é a fase competitiva, porque é ali que nós vamos verificar quem detém a melhor proposta. Ok? Muito bem. Identifiquei, então, o valor das propostas, faço uma classificação. Correto? Faço uma classificação. Muito bem. Então, na concorrência nesse momento. Qual que é o momento do encerramento da fase competitiva no pregão? É quando eu resolvo eventual desempate. Eventual empate, para desempatá-lo, né? Então, assim, no pregão, primeiramente, eu julgo as propostas. Então, abro as propostas, faço a análise delas, eu como pregoeiro. Faço a análise delas, determino quem vai para a etapa competitiva, lembrando que lá no pregão nós temos no pregão presencial, nós temos aquele critério para selecionar para ir para a etapa competitiva, lembram? Lembram disso aí? Para ir para a etapa competitiva, tem que estar dentro dos 10% em relação ao menor preço apresentado. Não é todo mundo que pode dar lance no pregão. O pregão, para a empresa poder dar lance, ela tem que estar dentro da margem de 10% em relação ao menor preço apresentado. Tá? Então, ou se não tiver 3 empresas atendendo a esse critério, nós esquecemos esse critério e adotamos o critério dos 3 menores preços apresentados na licitação. Estão lembrando disso, né? Muito bem. Já tinha ouvido falar disso, Anésio? Ah, muito bem. Então, o pregão, amigo, que é uma modalidade licitatória, é aquela
aquela modalidade em que o pessoal chega e fala, né? Ah, eu dou tanto, outro, ah, eu dou tanto. Vai abaixando o preço. É um leilão inverso. Ao invés de subir, diminui. Para saber quem é que vai dar lance, tem uma continha que a gente faz. A gente abre todas as propostas, julga elas, assim, no aspecto da descrição do objeto, da presença dos elementos necessários. Depois disso, a gente vai lá e vê quem é a proposta de menor preço. Muito bem, a proposta de menor preço é R$100. Para saber quem vai ter o direito de dar lance, de participar dessa etapa de lance, a gente coloca 10% em cima de menor preço. Então, R$100, 10% é R$10, né? Então, todas aquelas propostas que estiverem entre 100 e 110, essas podem dar lance. Tá? Essas podem dar lance. Se eu não tiver 3 empresas atendendo esse critério, o que eu faço? Eu deixo esse critério de lado e adoto um outro critério. Qual é o critério? Pegar as 3 propostas de menor preço. Então, nesse exemplo aqui, entra a de 100, aí eu não tenho mais 2 entre 100 e 110, né? Então, vamos dizer lá, vamos dar um exemplo. Pego a de 100, pego a de 110 e pego a de 115. A de 120 fica de fora porque não atendeu nenhum dos 2 critérios. Então, a de 120 não pode dar lance. Mas não quer dizer que ela está fora da licitação, não. Ela só não pode dar lance. Se a gente estiver inabilitando, chegar na de 120, podemos até contratar com a de 120. Tá? Não significa, porque ela não deu lance, que ela está fora da disputa. Beleza? Muito bem. Então, elas discutem o preço, chegam lá a um menor valor. Ninguém mais quer dar lance, está definido então que aquele ali é o valor. Se tiver empate, porque a Lei Complementar 123, ela estabelece lá uns benefícios para a microempresa. Ela inventou um tal do empate, né? Que é o empate que nós chamamos de ficto, não é o empate real. Empate real é 0-0, 1-1, né? Mas para a lei complementar, para as microempresas, quando o preço da microempresa ele é, no pregão, 5% maior que a da melhor colocada, que não é microempresa, a lei entende que existe um empate. E aí dá para a microempresa o direito de desempatar. Então, nesse exemplo aqui, se o menor preço é R$100, a microempresa ficou com 105, ninguém mais está dando lance, acabou o lance. E o pregoeiro constata, menor preço daqui não é microempresa, R$100, microempresa 105. Para a lei, tem um empate ali. Aí o pregoeiro chega para a microempresa e fala assim, microempresa, você quer desempatar? Ela, quero. Então, pode dar seu valor final. Ela fala, R$ 99,99. Desempatou? Desempatou. 1 centavo mais baixo, ela desempatou e ela leva, ela tem o objeto adjudicado a seu favor se ela tiver habilitada. Tá? Então, a gente resolve o empate e aí, pronto, chegamos ao final da etapa competitiva. Para esse efeito aqui do artigo 10. Bom dia, bom dia. Então, chegamos ao final da etapa competitiva para o efeito do artigo 10. Nesse momento aqui, os demais licitantes, eles podem fazer o seguinte, olha, seu pregoeiro, olha, presidente da comissão de licitação, eu estou baixando o meu preço para igualar ao menor preço apresentado, porque eu quero compor o cadastro reserva. Então, no sistema de registro de preços, existe o tal do cadastro reserva. Tá? Cadastro reserva. Agora, essa manifestação do licitante não significa que a ordem de classificação vai ser alterada. O pessoal baixou o preço para igualar ao do declarado vencedor. Mas aquele vencedor ali continua em primeiro lugar. Continua em primeiro lugar. Vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo aqui. O melhor preço era do Anésio, R$100, para vender alguma coisa lá para a administração. O Marlon, ao final da verificação dos preços, vamos dizer que é uma concorrência, que não cabe aqui discussão de valores. O Marlon ficou com 110. E
o João ficou com 120. Né? Mas tanto o Marlon quanto o João, eles querem integrar o cadastro reserva, praticando o valor de R$100. Então, o Anésio vai ficar colocado em primeiro lugar. O Marlon baixa para R$100, mas fica em segundo lugar. E o João baixa para R$100, mas fica em terceiro lugar. Por que que o Marlon ficou na frente do João? Porque a proposta inicial do Marlon era melhor que a do João. Então, na ordem aí do cadastro de reserva, primeiro o Anésio, segundo o Marlon, terceiro o João. Todos com o preço de R$100. Ok? Muito bem. Para que serve esse cadastro reserva? Quem pode imaginar aí? Seguinte, se o Anésio tiver algum problema, não puder mais entregar, tiver o registro cancelado, né, alguma situação em que ele não possa mais fornecer, né, o segundo colocado do cadastro reserva é convocado para assumir o lugar daquele que não pôde permanecer no registro de preço. Tá? Então, a gente faz o cadastro reserva para eventuais impossibilidades de contratação com o primeiro colocado. Sim? Pergunta aqui no microfone para todos ouvirem você. E se o segundo colocado ele não aceitar ali na hora reduzir o preço ao menor lance? Ele não integra o cadastro reserva. Então, porque assim, a gente fecha a ata de registro de preço na conclusão da licitação. Concluiu a licitação ali, a gente fechou a ata, né? Fechou a ata. Se ele... Porque quando a gente conclui a licitação, a gente sabe da ordem de classificação. Né? Eventuais problemas, a gente resolveu dentro da licitação. Quando a gente conclui a licitação, a gente tem uma ordem de classificação. Né? Para integrar o registro de preço, para integrar a ata de registro de preço, ele tem que estar ou ser o vencedor, ou ter equiparado o seu preço ao vencedor para integrar cadastro reserva. Se ele não fizer, se ele não estiver em nenhuma das duas situações, ele não está constando da ata de registro de preço. Tá? Muito bem. Então, após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Então, meus amigos, aqui já está falando de um outro momento. Homologação da licitação. Nós falamos no primeiro dia, na quarta-feira, à tarde, o que era homologação, não falamos? A gente falou o que é adjudicação e falou o que é homologação. João, vamos fazer uma prova oral com você agora para ver se você vai receber o certificado, cara. Eu quero saber o que é adjudicação. E o Juan vai me falar o que é homologação. Se não acertar... Isso, fala para o que você lembra. Fala aqui para nós. Adjudicação é determinando quem teve a melhor proposta ali, não necessariamente que ele venceu, mas, por exemplo, não, ele venceu, só que depois vai ter que conferir a documentação para ver se está tudo certo, aí homologa. Olha, e homologação? Quer dizer assim que foi tudo legal, que se ratificou, não sei, deveu um parecer jurídico, algo assim. Então, a sua resposta está no caminho. Agora a resposta do João precisa melhorar. João, seguinte, a adjudicação, amigo, é depois que a empresa teve a sua proposta aceita, foi habilitado e declarado vencedor. Declarado vencedor e não pende nenhum recurso contra aquele resultado. Tá? No pregão, quem adjudica é o próprio pregoeiro. Nas outras modalidades, é a autoridade competente. Adjudicar, vou relembrar o que significa. É uma expressão que vem do latim, adjudicare, que é trazer para junto de si, colocar para junto de alguém. Tá? Então, o objeto da licitação, quando ele é adjudicado em favor do licitante vencedor, a administração está falando assim, ó, esse objeto aqui, essa contratação, né, porque o objeto da licitação é o contrato, né? Essa contratação aqui é sua. Quando eu for fazer esse contrato, vai ser com você.
Então, já fica meio que na esfera dele ali. Ninguém pode ser contratado, a não ser aquele que tem o objeto adjudicado em seu favor. É uma segurança de que, em havendo contratação, a contratação acontecerá com aquele vencedor da licitação. Ok? Isso que é adjudicação. Homologação é o ponto final da licitação. É a declaração da autoridade competente de que a licitação é válida, legal, do jeito que você falou, né? E que a administração mantém interesse naquela contratação.